Há uma verdade que poucos cristãos estão dispostos a se deparar. Jesus nunca ficou impressionado com discursos, emoções ou promessas vazias. Ele sempre olhou para a obediência. E não qualquer obediência, mas aquela que nasce do amor profundo e da renúncia diária. E isso fere o orgulho de uma geração que prefere sentir a verdade em vez de segui-la. A obediência que agradava a Jesus não era a dos fariseus, cheia de rigidez e orgulho. Também não era a obediência preguiçosa dos discípulos que diziam, sim, Senhor, mas hesitavam quando o vento mudava. A obediência que tocava o coração de Cristo era outra. Era silenciosa, constante e permanecia firme mesmo quando custava lágrimas, perdas e sacrifícios. Durante todo o seu ministério, Jesus mostrou que o reino de Deus não é construído apenas por quem conhece a palavra, mas principalmente por quem decide vivê-la. E talvez seja exatamente aqui que muitos estejam enfrentando dificuldades espirituais sem perceber. Conhecem as promessas, frequentam cultos, fazem orações, mas continuam resistindo àquilo que Deus já deixou claro que deve ser feito. A pergunta é inevitável: será que entendemos o verdadeiro poder da obediência? Desde o início de seu ministério, Jesus deixou evidente que obedecer não era apenas uma demonstração de disciplina, mas uma prova de amor. Em um de seus ensinamentos mais conhecidos, ele declarou que quem o ama guarda os seus mandamentos. Essa afirmação muda completamente a maneira como muitos enxergam a vida cristã. E se você gosta de conteúdos como esse, deixe seu like e sua inscrição para fortalecer ainda mais o canal. Para Jesus, amor e obediência nunca estiveram separados. Enquanto o mundo mede o amor pelas palavras, Cristo mede pelas atitudes. É fácil dizer que se ama a Deus quando tudo vai bem. Difícil é continuar obedecendo quando os planos pessoais precisam ser deixados de lado. A verdadeira obediência aparece quando ninguém está vendo, quando não existe aplauso, quando seguir a vontade de Deus significa abrir mão do próprio orgulho, do desejo de vingança, da ansiedade pelo controle e da vontade de fazer tudo do nosso jeito. É nesse lugar escondido que a fé deixa de ser teoria e passa a ser uma realidade transformadora. Jesus também contou a parábola dos 2 filhos. Um respondeu ao pai que iria trabalhar na vinha, mas nunca foi. O outro recusou no primeiro momento, porém depois se arrependeu e obedeceu. A pergunta feita por Cristo era simples: qual dos 2 fez a vontade do Pai? A resposta também era simples: aquele que obedeceu. Essa parábola continua extremamente atual. Vivemos em uma época em que muitas pessoas fazem grandes declarações de fé, compartilham mensagens inspiradoras e falam sobre Deus com facilidade. No entanto, quando chega o momento de perdoar alguém, abandonar um pecado escondido, agir com honestidade ou confiar em Deus durante uma crise, a obediência desaparece. Jesus ensinou que Deus não procura pessoas que apenas falam corretamente. Ele procura pessoas que vivem aquilo que ouviram. O reino dos céus nunca foi construído por promessas bonitas, mas por corações que decidem obedecer mesmo quando isso exige sacrifício. Outro momento marcante aconteceu quando Jesus afirmou que nem todo aquele que o chama de Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Essas palavras talvez sejam algumas das mais fortes de todo o Evangelho. Elas desmontam a falsa segurança de quem acredita que basta possuir conhecimento religioso. Cristo estava mostrando que existe uma enorme diferença entre admirar seus ensinamentos e praticá-los. Muitos gostam das promessas do Evangelho, mas rejeitam suas exigências. Gostam da ideia de paz, mas resistem ao perdão. Gostam da esperança, mas recusam a santidade. Gostam da graça, mas não querem abrir mão do pecado. Jesus jamais apresentou um caminho confortável. Ele apresentou um caminho estreito, onde cada passo exige submissão à vontade do Pai. E exatamente por isso esse caminho produz uma transformação verdadeira. E se você se interessa por aprender ainda mais sobre as Escrituras, te convido a conhecer o treinamento que nós indicamos e que está com vagas abertas. O link está na descrição. Talvez um dos maiores exemplos sobre o poder da obediência tenha sido dado pelo próprio Jesus. No jardim do Getsemane, sabendo do sofrimento que o aguardava, ele orou dizendo que, se fosse possível, aquele cálice passasse dele. Mas imediatamente completou dizendo que não fosse feita a sua vontade, e sim a vontade do Pai. Nesse momento, Jesus revelou que obedecer não significa nunca sentir medo ou angústia. Significa colocar a vontade de Deus acima das próprias emoções. A obediência de Cristo não nasceu da ausência de sofrimento, mas da confiança absoluta no propósito do Pai. Isso ensina que muitas vezes obedecer será desconfortável.
Haverá momentos em que a lógica humana apontará um caminho enquanto Deus apontará outro completamente diferente. Nesses momentos, a obediência se torna um ato de fé, porque confiar em Deus significa acreditar que Ele enxerga o fim desde o começo. Durante seu ministério, Jesus também mostrou que milagres frequentemente caminhavam ao lado da obediência. Em diversas ocasiões, antes da manifestação do poder de Deus, havia uma ordem que precisava ser seguida. E se você gostaria de se aprofundar ainda mais no estudo das Escrituras, te convido a conhecer o treinamento que nós do canal indicamos e que está com vagas abertas, o link está na descrição. Alguns precisavam levantar, outros lavar-se, outros encher talhas de água, lançar novamente as redes ou simplesmente caminhar. A instrução parecia simples, às vezes até sem sentido aos olhos humanos, mas a resposta obediente abria espaço para que Deus realizasse algo extraordinário. Isso nos ensina que muitas vezes esperamos que Deus faça primeiro para então obedecermos, enquanto o princípio ensinado por Jesus funciona exatamente ao contrário. A obediência vem antes da manifestação. Deus frequentemente honra aqueles que decidem confiar nele mesmo sem compreender todos os detalhes. Existe ainda um aspecto profundo que muitos ignoram. A obediência protege o coração. Quando seguimos os ensinamentos de Cristo, evitamos inúmeras dores provocadas pelas escolhas erradas. Quantos relacionamentos são destruídos pela falta de perdão? Quantas famílias sofrem por causa da mentira? Quantas pessoas vivem escravizadas pela ansiedade porque insistem em controlar aquilo que pertence somente a Deus? Os mandamentos de Jesus nunca tiveram como objetivo limitar nossa felicidade. Pelo contrário, eles funcionam como proteção para uma vida plena. Assim como um pai estabelece limites para proteger um filho, Deus estabelece princípios para preservar nossa alma. A obediência nunca foi um peso imposto por Deus, mas um presente que nos livra de caminhos que conduzem à destruição. Nos dias atuais, esse ensinamento se torna ainda mais necessário porque vivemos em uma cultura que valoriza a autonomia acima de tudo. A mensagem dominante diz que cada pessoa deve seguir apenas o próprio coração, definir sua própria verdade e viver conforme seus desejos. Jesus ensinou exatamente o oposto. Ele afirmou que quem quiser salvar sua vida irá perdê-la, mas quem a perder por causa dele a encontrará. Em outras palavras, existe uma liberdade muito maior do que fazer tudo o que se deseja. É a liberdade de viver segundo a vontade de Deus. Quando o ser humano deixa de ser escravo dos próprios impulsos e passa a obedecer ao Senhor, descobre uma paz que nenhuma conquista material consegue oferecer. A obediência rompe cadeias invisíveis, fortalece a fé, amadurece o caráter e aproxima cada vez mais o coração da presença de Deus. No fim, todo o ministério de Jesus apontava para essa verdade poderosa: obedecer não é apenas cumprir regras, mas confiar plenamente naquele que sabe o que é melhor para nós. A obediência transforma o caráter, fortalece a esperança, produz perseverança nas dificuldades e revela uma fé que permanece firme mesmo quando tudo parece contrário. Foi assim que Cristo viveu. Foi assim que ensinou seus discípulos. E continua sendo assim para todos aqueles que desejam segui-lo. A pergunta que permanece ecoando não é quanto sabemos sobre Deus, nem quantas vezes declaramos nossa fé, mas se estamos dispostos a obedecer quando sua vontade confronta nossos desejos. Porque é exatamente nesse momento que o verdadeiro discípulo é revelado. A obediência continua sendo o caminho pelo qual o amor se torna visível, a fé ganha profundidade e a vida passa a refletir o caráter daquele que disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me.